Olá, tudo bem? Como está você? Como você passou desde a última vez que nós nos encontramos há uma semana? Estamos começando um novo programa Lar e Família. Sabe, o título do programa é Lar e Família, mas a gente estuda mesmo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque a Bíblia é a base sobre a qual se assentam as nossas relações, as nossas ações, as nossas emoções. Tudo está baseado no Evangelho. O Evangelho é o grande simplificador dos problemas da vida. Por isso a gente tem a alegria de estudar a Palavra de Deus. E você já pode ir aí pensando se é possível para você, aí onde você está. Você já pode ir pensando em apanhar a sua Bíblia, quem sabe um lápis, uma reguinha para você sublinhar. Tenha a sua Bíblia de estudo. Isso é muito importante, você ter uma Bíblia na qual você possa sublinhar os textos importantes. Tudo é importante, mas tem alguns textos que se aplicam mais à nossa experiência, à nossa grande necessidade. Então esses a gente sublinha para poder achar melhor depois. Está bem? Mas antes de a gente partir para o estudo da Bíblia, lembre-se que nós estamos no livro de Romanos, você já pode ir procurando aí na sua Bíblia. Eu quero relembrar a você do nosso Facebook. Você pode entrar no nosso Facebook, curtir, e não apenas curtir, você pode compartilhar os materiais que você vai encontrar aí. Diariamente a gente procura postar um vídeo aí no Facebook, à tarde, por volta das 5 horas da tarde. E você pode participar da pregação do Evangelho ao compartilhar estes vídeos. Deus pode usar você de maneira silenciosa ou não silenciosa, publicamente, mas também através da internet. Use a internet para abençoar pessoas e para fazer o trabalho de Deus. Este é um uso apropriado que a gente pode fazer da internet. Tem tanta coisa que não presta, mas a gente pode fazer muita coisa que presta e nós podemos ser soldados do Senhor nessa batalha que é o grande conflito. Você pode também seguir a gente no Instagram e você pode nos encontrar no blog do programa Lar e Família. Ali você pode rever os programas anteriores e ainda fazer o pedido para o seu curso da Bíblia Família Feliz. Está ok? Eu ainda quero lembrar a você de uma coisa. Sua igreja está participando do programa Adoração em Família? O programa Adoração em Família é um programa altamente educativo e instrutivo para as famílias. Ele acontece normalmente, usualmente, nas quartas-feiras. Isso estou falando nas igrejas adventistas, mas pode acontecer em outras igrejas também, não há problema. Ele acontece nas quartas-feiras de agosto a outubro, geralmente estudando um livro relacionado, que contém assuntos de família, um livro profundamente baseado na Bíblia. Neste ano que nós estamos agora, 2015, nós estamos estudando o livro Orientação da Criança. É um precioso livro e você pode encontrar todos os materiais relacionados a este programa em adv.st/adoração em família. Claro que é Adoracal em família, porque nós não temos o C cedilha nem o tio. Está bem? Entre aí neste site, entre aí e veja como funciona o programa Adoração em Família, aplique-o na sua igreja, no seu pequeno grupo, estude este livro, porque este livro é para pais que levam a sério a paternidade, pais que não estão brincando de criar filhos, pais que sabem que têm uma responsabilidade muito superior à de apenas dar roupa nova para os filhos, dar brinquedos para os filhos ou colocar os filhos em uma escola que o mundo considere uma escola, uma boa escola. Não, esses pais, eles mesmos estão provendo para os filhos a escola que os vai levar para a eternidade. Essa escola acontece dentro de casa, quando a gente altera as rotinas da casa para preparar os filhos para a vida eterna. Então, muita coisa muda na casa. Muda o jeito que a gente come, muda o jeito que a gente se diverte, mudam as coisas que a gente vê na telinha, mudam os sites de internet que a gente entra, mudam as regras de acesso à internet e outras coisas, mudam as amizades dos filhos, mudam as rotinas espirituais, a gente passa a ter culto da família pela manhã, à tarde, à noitinha, a gente passa a levar os filhos à igreja, a gente procura desenvolver nos filhos
hábitos de busca de Deus, hábitos de estudo da Bíblia, de estudo da lição da escola sabatina, que é aquele folhetinho, aquela revistinha que cada criança tem adaptado à sua idade e que você pode encontrar nas igrejas adventistas. Leve seus filhos no sábado pela manhã, cedo, quando começa a escola sabatina. Eles vão à escola toda semana? Sábado vão à escola sabatina. Você estudou com eles em casa todos os dias. Sábado os professores recapitulam o que você estudou em casa de uma maneira assim, com mais recursos, claro, do que você tem normalmente em casa. E isso torna a classe da escola sabatina muito interessante para os filhos. Você não apenas está passando a eles valores espirituais, como você está provendo a eles um círculo de amizades de crianças cujos pais têm valores semelhantes aos seus, cujos pais estão esperando o advento de Jesus, estão aguardando a volta de Jesus, pelo menos deveriam estar, e então estão levando os seus filhos à escola sabatina para que os filhos sejam envolvidos nesse ambiente, para que os filhos aprendam um pouco mais. Eles estão dizendo para os filhos, filhos, a principal coisa da nossa vida não é trabalhar, não é ganhar dinheiro, não é a gente ficar famoso ou ganhar educação. Essas coisas não são erradas em si, mas elas se tornam erradas quando a gente faz delas o primeiro objetivo da vida, com detrimento da vida espiritual. Então, eu recomendo a você a leitura deste livro, do livro Orientação da Criança, porque é um livro extremamente valioso, um livro sério porque toca nas nossas feridas. Eu encontrei uma mãe muito amiga minha que me disse, pastor, eu não gosto desse livro, porque esse livro só bate na gente. E eu disse para ela, olha, você queria um livro que afagasse você e mantivesse você fazendo as coisas que você sempre fez? Não, Deus quer alterar as minhas rotinas, Deus quer me mostrar o que eu devo fazer de diferente para não chorar depois. Quanto mais cedo a gente começa, mais chances a gente tem com os filhos. Então comece logo, comece ainda antes de os filhos nascerem. Lê esse livro antes dos seus filhos nascerem. Prepare-se para essa que é a tarefa da nossa vida. A tarefa da nossa vida é levar os filhos para o céu. Bem, vamos para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Nós começamos no programa anterior falando sobre fé. O que é fé e o que é a contrafação da fé. Nós vimos que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e a gente precisa de salvação, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, precisa da fé para operar. Esse Evangelho opera através da fé. E a gente viu no programa anterior que muita gente não entende bem o que é fé. Muita gente no mundo cristão de hoje, em alguns programas de televisão por aí, estão fazendo com que as pessoas suponham que fé seja presunção. Mas fé não é presunção. Não confunda fé com presunção. Presunção é eu me achar. Presunção é eu me colocar no lugar de Deus. Presunção é eu pensar que eu posso dizer para Deus o que Ele tem que fazer da minha vida. Então eu vou contar para Deus que eu quero ser curado e já. Eu vou ordenar, tem gente que ordena a Deus. Em nome de Jesus eu quero ser curado agora. Veja que a oração do Senhor, Jesus disse na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É assim que a gente ora. Eu posso expressar para Deus os meus desejos, claro que eu posso. Inclusive em Salmo 37, verso 4, a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem nada de legítimo em eu expressar os desejos do meu coração. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, cuida dos meus filhos. Mas eu devo acrescentar aquele seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, eu devo saber que a vontade de Deus é soberana e ela está acima da minha vontade. Deus é onisciente, Deus sabe muito melhor do que eu. Mas o que eu sei por certo, com certeza, é que Deus quer operar a minha salvação. Deus quer operar a minha restauração.
Deus quer restaurar aquilo que foi quebrado na minha vida. E Ele pode fazer isso. E eu posso pedir isso em nome de Jesus. Nós vimos lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, no verso 1, nós vimos que fé é a certeza de coisas que se esperam. O que eu espero? O cumprimento das promessas de Deus. Deus diz, e isso é o Evangelho que diz, Evangelho quer dizer boas novas, o Evangelho diz que Deus quer operar a salvação na minha vida, Deus quer me restaurar. Então, quando eu espero, quando eu tenho certeza destas coisas que eu estou esperando, ainda que eu não tenha evidências, então isto é fé. Fé, diz Hebreus capítulo 11, verso 1, também é a convicção de fatos que não se veem. Eu ainda não estou enxergando, eu ainda estou sofrendo, eu ainda estou numa situação desagradável da vida, mas eu espero pela fé. E escuta uma coisa muito importante. Fé também não é sentimento. Você sabe que é na hora que você não sente que você precisa exercer fé. E eu aprendi isso com o irmão Antônio Fragoso. O irmão Antônio uma vez me disse, ele foi ancião no meu primeiro distrito pastoral, lá na periferia de São Paulo, no Jardim Rosana. E um abraço para os irmãos da querida igreja adventista aí do Jardim Rosana. Eu ali nesta igreja ouvi uma coisa muito interessante. Havia uma irmã, muito nossa amiga, que uma vez se aproximou do irmão Antônio, e como que de brincadeira, para mexer com ele, para brincar com ele, e disse, bateu nas costas dele e disse, ô irmão Antônio, como é que vai a sua fé? Todo mundo sabia que era um homem de uma grande fé, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de estudo da Bíblia, um baluarte na igreja. E eu quero fazer um parênteses para dizer que esse foi um pai na fé para mim também. Eu aprendi muito deste homem de Deus. E ela então bateu nas costas dele e disse, irmão, como vai sua fé? Você quer saber o que ele respondeu? Então você espera aí que a gente já volta logo depois do intervalo. Eu vou continuar essa história, hein? Até já! Então, você quer saber o resto da história, que nós começamos lá no primeiro bloco? Espera aí, porque eu preciso falar do nosso Facebook. Eu espero você curtir, eu espero que você comente, que você envie mensagens para nós lá no Facebook do programa Lar e Família e que você também compartilhe as mensagens que estão ali à disposição no Facebook. Também siga o nosso Instagram, minha sugestão para você seguir o nosso Instagram, se você usa o Instagram, e conheça o nosso blog, o blog do programa Lar e Família, porque ali você pode não apenas rever os programas antigos, mas também pedir o seu estudo da Bíblia, Família Feliz. Então, vamos voltar para a Bíblia. Nós vimos que fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu estava dizendo para você que fé não é sentimento, e eu contei a história para você do irmão Antônio, e eu disse a você que a irmã Ruth, uma amiga nossa lá da igreja, do Jardim Rosana, lá em São Paulo, ela bateu nas costas do irmão Antônio e disse, ô irmão Antônio, como vai a sua fé? E eu nunca vou me esquecer da resposta do irmão Antônio, porque nós estávamos num ambiente de brincadeira saudável ali, entre amigos e irmãos, mas ele ficou sério, voltou-se para ela e disse, irmã, eu não sei. Você sabe que a irmã Ruth também ficou séria. Ela ficou séria porque se assustou. Este homem, que é um baluarte, é um esteio, uma coluna da nossa igreja, não sabe como vai a sua fé? E ela então perguntou para ele, irmão Antônio, como assim? Por que o senhor disse que não sabe como vai a sua fé? E ele disse, irmã, eu tenho trabalho, eu tenho sustento, tenho comida na minha geladeira, meus filhos estão bem, eu estou bem com a minha esposa, estamos todos bem em casa. E eu pergunto para você, como eu posso saber como vai a minha fé?
E eu aprendi uma grande lição neste dia. Eu só posso descobrir como vai a minha fé quando as coisas vão mal. Porque quando as coisas estão bem, eu não preciso de fé. Quando estão acontecendo as coisas que eu espero, isso já não é fé, isso já é sentimento. Eu já estou sentindo alegria pelas coisas que estão acontecendo. Agora, quando tudo vai mal, quando nada está dando certo, e Deus continua me prometendo que vai abençoar, e eu então, pela crença na sua palavra, por crer no que diz a Bíblia, eu exerço confiança em Deus. Então, isto é fé. E esta é uma fé que opera para a salvação. Essa fé misturada com o Evangelho. E o Evangelho diz que Jesus quer me salvar. O Evangelho diz que Jesus é bom para mim. Então, quando eu misturo essa fé, é uma crença implícita na palavra de Deus. Eu creio contra as evidências. Tudo ao meu redor está dizendo que Deus não é bom, que Deus não existe, que as coisas não estão dando certo. Pode ser que eu sofra, que eu receba um diagnóstico desfavorável em relação à minha saúde. Pode ser que eu bata o carro. Pode ser que eu perca alguém precioso para mim, da minha família. É possível ter fé em um funeral? Sim, é possível ter fé em um funeral. É possível crer em Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é quando você está se dando bem no casamento que você precisa de fé. Não é quando vocês estão entre beijinhos e abraços e carícias que você precisa de fé. Nessa hora não é necessário haver fé. E eu quero crer que no céu nós não vamos precisar ter fé. Fé a gente precisa agora, quando a gente está sofrendo, quando as coisas não estão bem. Aí que a gente precisa exercer fé. E é nesses momentos de angústia, de sofrimento, que o inimigo de Deus chega para a gente e diz assim: Deus abandonou você, Deus não existe, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, nesta hora, contra as evidências, a gente precisa exercer esta fé, que é uma fé para a salvação. E a gente precisa dobrar os joelhos e pedir: meu Deus, fortalece a minha fé. Fé é uma decisão da vontade consciente. É uma decisão de apegar-se à palavra de Deus contra qualquer evidência desfavorável de que Deus não me ouve, de que Deus não me atende, de que tudo está dando errado. Fé é esperar contra a esperança. Fé é estar esperando pelo livramento de Deus, quando menos parece que Ele virá. Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por que Deus está falando isso através do salmista? Porque é no dia da angústia que eu não tenho vontade de orar. É no dia da angústia que eu penso que Deus me abandonou. Jesus estava na cruz e parecia que Deus o havia abandonado. E ele orou: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus sentiu isso. E o próprio diabo, na pessoa daqueles que o rodeavam, disse: se és filho de Deus, desce da cruz. Lá no deserto da tentação, quando ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, o diabo se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, pondo dúvidas em Jesus. Como ele faz hoje com você, como ele faz hoje comigo, ele põe dúvidas em você. Você está estudando a Bíblia, assistindo a Novo Tempo, assistindo o programa Lar e Família, mas Deus não existe, você está perdendo o seu tempo. Não leia a Bíblia, isto não funciona. Esse é um livro de histórias apenas. Esse livro não é a palavra de Deus. Deus não existe, Deus não criou o mundo. Mas a fé passa por cima destas coisas e confia em Deus, depende de Deus. A fé interpreta os eventos desta vida à luz da palavra de Deus. Quando as coisas não vão bem, quando você está enfrentando conflitos na sua vida, a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisto? Você confia nisto? Você quer exercer fé na palavra de Deus?
Ou você se habituou desde a sua infância a seguir os seus sentimentos, a ouvir a voz do seu coração, que a palavra de Deus diz que é enganoso. Jeremias capítulo 17, 9 diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se você quer exercer fé para a salvação, porque o Evangelho diz a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer, o ato de crer é o ato de exercer fé em Deus. Você quer exercer fé em Deus? Ou você quer exercer fé na sua própria cabeça, nas suas próprias percepções, no seu próprio sentimento? Se você está passando por uma crise profunda, se você está entrando num túnel de escuridão em que você não encontra luz no final, você não vê saída, este é o chamado de Deus para você exercer fé. Você desenvolver rotinas diárias de busca por Deus. Porque a fé, diz Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o estudar a palavra de Deus. A fé é fortalecida enquanto estuda a palavra de Deus. Então estude a Bíblia para ter fé. Fé não está dentro de você. Fé é algo que está fora e que a gente recebe quando pede de Deus. Teve um homem lá no Novo Testamento que orou e pediu a Jesus, aumenta a minha fé. Se você está precisando de fé, peça, porque Deus dá fé. Deus dá àquele que pede. Esse conceito de fé é muito importante para todo o nosso estudo daqui para frente no livro de Romanos. Porque a palavra de Deus diz, e nós vamos estudar isso depois, vamos rever isso depois, que nós somos justificados pela fé. Quando você tem fé, Deus considera você uma pessoa justa. Você hoje pode estar afundado no pecado. Eu posso estar falando com alguém que está afundado nas drogas, está afundada na prostituição, na homossexualidade, em problemas tremendos, em roubo, outros pecados que a Bíblia identifica como pecados. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que estas coisas são pecado. E afundam a vida da gente. Podem ser outras coisas. Eu posso estar falando com uma pessoa que não consegue vencer as suas inclinações para a intemperança, está sofrendo com seus problemas de saúde por maus hábitos, mas não consegue livrar-se dos maus hábitos. Nessa hora, é a hora do seu braço se erguer para o céu e apegar-se ao braço forte de Deus pela fé, estudando a palavra de Deus e orando cada manhã. O diabo vai dizer para você que não há esperança para você. Eu posso estar falando para alguém que arrebentou com seus relacionamentos, que já está vivendo o divórcio ou está à beira do divórcio, alguém que acabou com os seus relacionamentos com os pais ou com a família estendida ou com os filhos. Já rompeu o relacionamento com os filhos, já não tem mais nenhum relacionamento com os filhos, por causa do seu mau caráter, e está aí sofrendo solidão, e algumas pessoas ainda pondo a culpa nos filhos. Pode ser que em alguns casos os filhos tenham culpa mesmo, mas eu quero crer que muitas vezes nós somos os culpados, mas isso não importa. Existe restauração no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creia em Jesus, creia nas promessas da palavra de Deus. Eu estava citando num outro programa, Joel, capítulo 2, verso 32, um verso precioso demais para mim. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Você agora pode invocar o nome do Senhor e ser salvo. Deus, neste momento, começa o processo da restauração da sua vida. Talvez não restaure mais seu casamento, mas Ele vai cuidar da sua vida. Aí você pode dizer, mas eu quero o casamento. Você quer o que você quer ou você quer o que Deus quer? Quem é Deus nessa história? Sou eu ou é o Eterno, Criador do universo, do céu e da terra? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Aceite a vontade de Deus como ela é.
Espere em Deus. Davi disse, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e tirou os meus pés de um tremedal de lama. Deus pode fazer isto por você agora. Agora, ao terminar este programa, eu convido você a dobrar os seus joelhos e a dizer, meu Deus, me ajuda, e eu agora mesmo vou orar com você. Senhor Deus, toma esta pessoa que está conosco aqui no programa Lar e Família, que quer erguer a sua mão para cima e dizer, meu Deus, me ajuda, que quer estabelecer hábitos de busca da tua palavra e de oração. Senhor, coloca fé nesta pessoa e a abençoa para a sua restauração agora, em nome de Jesus. Amém.